falar, hein, pessoal? Hoje, então, né? Nos últimos vídeos aqui do Te Falar, a gente tem feito resenha de filme, resenha de livro, resenha de seriado. Estamos falando aí do Game of Thrones, falamos do Senhor dos Anéis, falamos do Filhos de Húrin. É legal você ir pra essa parte geek, né? Eu também tô pensando em fazer algumas resenhas de anime, voltar pro anime, né? Bom e velho anime, nós estamos aqui na Liberdade, que é o cheio de otakus e otomês, né? Enfim, é legal da gente falar, porque a minha geração foi uma das primeiras gerações a pegar anime e mangá no Brasil, né? Eu sou um pouquinho mais velha aí do que a média do pessoal aí. Não tô mais com 20 aninhos, tá, gente? Mas, enfim. É legal você ver essa parte, só que hoje eu vou falar de algo bem mais sério. Vamos voltar um pouquinho pra vida real, né? Gente, uma coisa que tem me impressionado muito, né? Porque a gente tá passando por um período assim. Não sei ainda se a gente já pode declarar a pandemia como controlada, tá, gente? Pandemia do coronavírus. Porém, a gente está sofrendo as consequências econômicas, né? Gás altíssimo, comida altíssima. Com 100 reais você compra 2 sacolinhas de compra pequenininha. Você pega preço antes da pandemia. Enfim, um folheto de preços é bem menor, era bem menor o valor das coisas, hoje o preço está altíssimo, o valor está altíssimo, isso sem contar que não conseguiu pagar aluguel, teve que voltar a morar com o pai, com mãe, com tio, com tia, teve que dividir casa, teve que fazer o diaba 4 para se virar nos 30. Não tá uma situação legal, né, gente? Não é legal falar disso, mas é necessário, né? E eu gostaria muito de falar, gente, de uma mentalidade que tem aqui no Brasil, não sei se nos outros países tem, porém no Brasil ainda é muito comum a mentalidade do senhorzinho e da sinhazinha, tá, gente? Porque assim, a escravatura, a servidão no Brasil acho que nunca teve. Na Europa já teve bastante, mas no Brasil creio eu que nunca teve servidão. Se o pessoal de história achar algum erro, pode corrigir. Mas aqui no Brasil teve escravidão por muito tempo, foi abolida muito tardiamente. No entanto, as pessoas ainda têm essa mentalidade de achar que, por exemplo, quem trabalha com limpeza é um trabalho inferior. Quem trabalha até de Uber é um trabalho inferior, porque o cocheiro antigamente era o escravo. Quem trabalhava vendendo coisa na rua como eu trabalho era o escravo, era chamado de escravo de ganho. Eles acham que esse é trabalho de servir, né? E tem muito essa mentalidade no Brasil, cara. E, cara, eu acho isso tão bizarro, porque, assim, em países onde há isonomia, um lixeiro ele ganha um salário próximo de um médico, por exemplo. Nossa senhora, mas você acha então que o lixeiro vai se equiparar ao trabalho do médico? Gente, você fica uma semana sem limpar a casa pra você ver a zona que não fica. Até porque em São Vicente, eu sou de Santos, né? Em São Vicente, que é vizinha ali a Santos, que é a cidade do litoral de São Paulo aqui, teve greve de lixo dos lixeiros, o pessoal que trabalha, né, com lixo, com a limpeza do lixo, de ver o caos que ficou a cidade. Então, gente, você não pode chegar lá e falar que médico vale mais ou que lixeiro vale menos, cara. Todo mundo tem o seu valor, só que são trabalhos de natureza diferentes. Só que no Brasil ainda tem muito essa hierarquização de achar que um trabalho é mais importante do que o outro. Creio eu que se houvesse uma hierarquização mais horizontal, tipo, nossos trabalhos são de naturezas diferentes, porém todos eles são importantes. Porque se não fosse importante, não precisava ter um profissional que desempenhasse, né? Mas no Brasil ainda tem essa coisa de eu sou senhorzinho, eu sou a sinhazinha e você é inferior. Cara, eu tô falando isso porque assim, gente, o pessoal tá precisando de dinheiro, né? E o pessoal tá numa situação meio complicada. Aí você pega certas vagas, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma página extremamente famosa que é o Vagas Arrombadas. É um termo meio chulo, mas demonstra bastante o sentimento que a gente tem em relação a esse tipo de situação bizarra que está acontecendo. E a página é desde antes da pandemia, tá, gente? Vagas Arrombadas é uma página no Facebook, eu acho que eles têm Insta também. Hoje em dia todo mundo tem Insta, né? Eu devo ser uma das poucas resistentes que tem Insta e não usa. Eu tenho Insta e não uso. Eu ainda tô no Face e, assim, gente, eles falam de vagas, por exemplo, onde as exigências são terríveis, são homéricas as exigências, e, no entanto, apesar da exigência ser altíssima, eles pagam mal, eles pagam pouco, ou às vezes não pagam nada. Existem, inclusive, certos trabalhos lá que são configurados como análogos à escravidão, tá, gente? E, assim, como eu sou uma pessoa que eu tô sempre aí correndo atrás da bola, gente, eu fico, assim, pensando... eu tentei fazer alguns freelas, eu tentei fazer algumas coisas. Gente,
como tem gente para explorar nessa internet. E quando eu falo de explorar, gente, não é assim só não te pagar ou paga pouco. Porque eu acho assim, cada um paga, sei lá, o que pode dentro da lei, tá, gente? Nada de coisas ilegais. Nesse site Vagas Arrombadas, tem muita gente que coloca termos ilegais. Por exemplo, exige MEI da pessoa e exige que ela compre horário de funcionário, ou seja, só tá pedindo MEI para não pagar os direitos. Isso é totalmente louco, isso é totalmente ilegal, isso é totalmente viajar na maionese. Não pode ter funcionário, não tenha. Não fica chamando o pessoal com MEI, porque isso daí não é contrato de prestação de serviço. Você quer um funcionário a preço de um MEI, cara. E tem gente também querendo ter estagiário a preço de... desculpa, funcionário a valor de estagiário. Muito anúncio, assim. Tipo, tem horário muito rígido, exigências extremamente rígidas e o salário de estagiário. Cara, parem de se achar o senhorzinho, a sinhazinha do engenho, cara, da Casa Grande e da Senzala. Para com essa palhaçada que tá feio, cara. Vocês não são senhorzinho nem senhazinha de merda nenhuma. Para com essa palhaçada, gente. Por que eu tô falando isso, gente? Porque o professor nesse país, ele tá sendo muito tratado que nem peão também, tá? O professor, ele tá sendo tratado que nem peão. E o professor estuda pra caramba. Geralmente o professor, ele faz extensões, ele ganha muito mal. E as pessoas falam, ah, não quer, não seja professor. Tá, até o dia que o número de professor nessa porcaria desse país for tão baixo que não vai ter mais quem se submeta. O pior é que sempre tem quem se submeta, né? Sempre tem quem se submeta. O problema não é só você pagar pouco desde que seja dentro da lei. O problema é a falta de respeito, tá, gente? Tem muita gente que acha que porque a pessoa cursou uma licenciatura, ou porque ela não tem um curso superior, ou porque ela vai saber Deus o quê, ou porque ela tá oferecendo a porcaria de uma vaga de emprego, ou uma vaga de freela, que nem é um emprego fixo. Ela acha que ela pode te humilhar em público, ou ela acha que ela pode te esculachar. Gente, eu já reparei o seguinte, nesse país, o grande problema do Brasil, gente, a gente podia ser um dos melhores países do mundo. O grande problema desse país é o seguinte, é a corrupção estrutural. Se nesse país as pessoas tivessem respeito tanto pelo trabalho do outro quanto pela função do outro, a gente seria um país muito melhor do que a gente é. É que a gente não tem esse respeito, entendeu? As pessoas se sentem no direito, por exemplo, de tratar mal. Recepcionista, faxineira, porteiro, garçom, às vezes até mesmo professor. Eu não sei de onde que tira que professor é um cargo subestimado, sendo que todo mundo teve um professor na vida. Se você sabe ler e escrever, porque você um dia teve um professor na vida, entendeu? Todo mundo precisa de um professor. E eu já reparei que no Brasil tem esse abismo. Ou a pessoa ela ganha mal, tipo 90%, vamos jogar 90%, tá, gente, da população vende almoço para comprar janta, né? Aluguel caríssimo, prestação das coisas caríssimas, tudo caríssimo, vende o almoço para comprar janta. E aquele 10% que tá ali em cima, que se acham senhorzinho e senhazinha, são pessoas que ganham muito bem para não fazer quase nada. Por exemplo, existem profissionais que já estão consolidados por terem contatos com esse, com aquele, que às vezes por hora ganha muito, muito bem e não faz nada, ou não faz quase nada. Então, sabe qual é o grande problema também de você estar num trabalho de peão, por assim dizer, ou de pioa, por assim dizer? É porque as pessoas acham que além de te pagar mal, elas podem te humilhar. Ou elas podem chegar para você e fazer exigências absurdas. Sabia que tudo isso é assédio? Tudo isso configura assédio, gente. Independente da tua formação, independente de... Ah, mas tá precisando do dinheiro. Por isso que eu falo sempre, gente, arrumem formas de ganhar dinheiro que não dependam estritamente de uma única fonte de renda. Isso eu tive que aprender na minha vida porque eu passei por muito assédio. Desde a escola pública, quando eu dei aula, tipo, há 15 anos atrás. Eu acho que ainda tenho cara de novinha, mas eu não sou tão novinha assim. E eu comecei bem novinha, então já passou muito tempo. Eu comecei a dar aula na escola pública há 15 anos, então ali já tinha assédio. Eu fico pensando, cara, tipo, como assim? Pra tu ganhar uns trocados, tu tem que ser humilhada? Então eu tive que arrumar caminhos, né? Por isso que o Yasodara, que é o outro canal que eu tenho, o mote dele é caminhos, o slogan dele é caminhos, cara. Porque se você ficar se prendendo nesse tipo de coisa, não dá. Agora, tem um detalhe, tá, gente? Por que eu, de fato, eu ainda estou trabalhando na noite, eu ainda vendo meus docinhos na noite, porque aí, primeiro, ninguém vai segurar dinheiro meu.
Segundo, ninguém vai chegar e falar, ó, você tem que passar por isso e por aquilo só para ter o pão na tua mesa e o teto sobre a tua cabeça. Nunca mais que eu vou confiar em alguém para me dar o meu sustento, para a pessoa nunca mais ter esse poder na vida dela. E para eu poder ir embora se eu quiser e se eu puder. Mas isso não acontece só comigo. E não acontece só na minha área. Isso, gente do céu. Eu já vi cada anúncio falando, inclusive, veterinário. Falando de veterinário que ganha mal, ou psicólogo que ganha mal, ou etc. que ganha mal. Quando a pessoa atinge certos níveis ali de patamar, ou ela conhece certas pessoas, né, o tal do quem indica, aí é o contrário. É difícil ter o meio termo no Brasil. Ou a pessoa ganha mal e é esculachada, porque acham que estão fazendo um favor de pagar aqueles trocados, e exige horrores, é inversamente proporcional, tá, gente? Quando a pessoa ela é muito exigida, é para ganhar mal e é para ser maltratada, é para ser humilhada. Quando ela tá no topo ali da cadeia alimentar, porque não dá nem para dizer que é uma hierarquia mais essa palhaçada, isso daí é cadeia alimentar mesmo, é cobra comendo cobra viva, nesse tipo de ambiente, ela é exigida pouquíssimo, aquela pessoa que não tem horário para chegar, não produz nada, não faz porra nenhuma, ainda se sente no direito de te esculachar se você cometer um errinho desse tamaninho assim. Entendeu? E as pessoas no Brasil, elas fazem isso de propósito. E ganham horrores, tipo, ganha muito por hora. Ganha horrores por hora, que você talvez não ganhe uma semana inteira só pra te esculachar. Cara, eu acho essa cultura, essa anticultura tão nojenta, tão horrível. E tá cheio no Brasil, gente. Aí as pessoas me falam, por que você não trabalha mais na sua área? Cara, de vez em quando eu tento pegar uns freelas, de vez em quando eu tento pegar. E por que eu pego freela? Justamente para não ficar presa nesse tipo de dinâmica. Porque se eu ficar presa nesse tipo de dinâmica e for obrigada a baixar minha cabeça para abuso, não é baixar a cabeça para ordem justa, tá, gente? Quando a pessoa tem ordem justa, gente, eu pratico Karate Do. Lá no Karate Do eles falam assim, inútil o homem que não sabe comandar e obedecer. E obedecer, tá? Não é só mandar, que nem chefinho mandou, tem que saber obedecer também. Então, o que acontece? Inútil homem que não sabe comandar e nem obedecer. Então, sim, você tem que abaixar a cabeça quando você tá errado e quando a ordem é justa. Agora, quando não é justa, quando já virou assédio, quando já virou abuso, você vai baixar a cabeça como? Então, para eu não ficar presa nesse tipo de lugar, é que eu ainda trabalho na noite, e a noite me dá mais respeito. Não trabalho com coisa errada, tá, gente? Eu vendo trufa na rua. Não trabalho com coisa errada, nem com droga, nem com prostituição, nem com besteira, nada. É trufa, é doce mesmo, é chocolate que eu vendo na noite aqui de São Paulo. Justamente para não precisar depender de passar por assédio. Quanta gente que me procura que fala, Sara, eu passo assédio no trabalho. Só pra botar o prato de comida na mesa. Cara, isso é muito difícil. Principalmente pra quem tem filho. Eu não tenho filho, eu sou uma mulher mais ou menos livre aí. Pra me virar nos 30, porque se eu me ferrar, eu me ferrei sozinha. Não tô colocando criança junto no meio desse balai de gato. Mas arrume uma forma de você ganhar dinheiro sem precisar exatamente de um atravessador abusivo, entendeu? Isso tá tomando conta dos freelas também. Eu falava muito do serviço público, agora tá tomando conta dos freelas, tá tomando conta de prestadores. E pra que você trabalhe igual funcionário te pagando um dinheiro de freela? Cara, tá bizarro. A mentalidade de senhorzinho e sinhazinha tá bizarra. Então, principalmente se você for autônomo, que nem eu, gente, em primeiro lugar, não faça nada sem contrato, contrato de fato, não faça nada muito apalavrado, não. Segundo, tenha sempre uma segunda, terceira, quarta, quinta fonte de renda, tenha sempre o plano A, o plano Z. E terceiro lugar, gente, se for trabalhar para prestador de serviço, seja prestador de serviço, não seja funcionário que vai ganhar MEI. Cara, não faça isso. Porque essas pessoas, além de tudo, além de te pagar pouco, elas estão fazendo isso, sabe pra quê? Pra se sentir senhorzinho e sinhazinha. É uma hierarquização oculta, implícita que as pessoas fazem. Muito comum essa cultura no Brasil, porque a abolição da escravatura foi muito tardia no Brasil, então as pessoas ainda acham que elas são sinhazinhas, entendeu? É ridículo, é horrível, ainda mais nesse momento que as pessoas estão precisando tanto. Porém, mesmo precisando, não aceite qualquer negócio, porque senão vai dar muito ruim pra você. E às vezes dá mesmo até em prejuízo. Gente, te falarem, pessoal, até o próximo vídeo.